E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da Lei de Biot-Savart. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O circuito da figura ao lado, formado por dois lados retilíneos e dois arcos de círculo, subtendendo um setor de ângulo θ, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Calcule o campo magnético B no ponto P, centro do setor circular. Para resolver o exercício, eu vou aplicar a lei de Biot-Savart em cada um dos quatro lados que compõem o circuito fechado. Começando pelo lado 1. No lado 1, o vetor dl1 está orientado nessa direção e sentido. E o vetor r1, que denuncia o ponto P a partir do circuito, também. Sendo assim, o vetor dl1 e o versor r1 formam entre si um ângulo igual a 0 grau, anulando esse produto vetorial, pois o seno de 0 grau é igual a 0. Logo, o lado 1 não contribui para o campo magnético total no ponto P. O mesmo ocorre no lado 3. Observe a figura. O vetor dl3 está orientado nessa direção e sentido, e o vetor r3, que denuncia o ponto P a partir do circuito, está orientado na mesma direção, porém sentido oposto. Sendo assim, o vetor dl3 e o versor r3 formam entre si um ângulo de 180 graus. Mais uma vez, esse produto vetorial se anula, pois o seno de 180 graus é zero. Logo, o lado 3 também não contribui para o campo magnético total no ponto P. Vamos agora para o lado 2. No lado 2, o vetor dl2 está orientado nessa direção e sentido. Ele é perpendicular ao arco de circunferência no ponto considerado. E o vetor R2 é radial. Ele denuncia o ponto P a partir do circuito, portanto ele está nessa direção e sentido e é radial. Logo, o ângulo formado pelo vetor dl2 e pelo vetor R2 é igual a 90 graus, conforme ilustrado no quadro. Sendo assim, esse produto vetorial fica dado por módulo do vetor dl, simplesmente dl, vezes o módulo do versor r2, que vale 1, vezes o seno de 90 graus, que vale 1. Logo, nós vamos obter como resultado dl. Substituindo esse resultado na lei de Biot-Savart, nós temos condições agora de calcular a contribuição infinitesimal dB2, devido a esse elemento de corrente elétrica, ao campo magnético total B2 no ponto P devido ao fio 2. Fazendo isso, nós vamos obter a seguinte expressão. dB2, a sua intensidade, é μ0i sobre 4π, que multiplica dl sobre a distância rzinho ao quadrado. Neste caso, a distância é sempre constante e igual a azinho, portanto, azinho ao quadrado. Somando essas contribuições infinitesimais, obtemos μ0i sobre 4π azinho ao quadrado vezes a integral de dl. Note que eu já retirei os termos que permanecem constantes da integração. A integral de dl, eu vou substituir dl pelo raio rzinho vezes o ângulo central dθ. Neste caso, o raio rzinho é justamente azinho, portanto, a dθ. E eu vou integrar de 0 a θ, fazendo a varredura de todo o fio 2. Muito bem? Simplificando azinho com este quadrado, vemos que B2 é igual a μ0 vezes I sobre 4π azinho vezes a integral de dθ é simplesmente θ. De 0 a θ, pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos θ. Vamos agora orientar o vetor campo magnético B2 no espaço a partir da regra da mão direita aplicada a este produto vetorial. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao versor R2. Fazendo isso, vemos que o vetor B2 está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele, ou seja, ele está na mesma direção e sentido do eixo Z. Logo, essa é a representação vetorial do vetor B2. Vamos agora para o lado 4. Nós vamos aplicar basicamente o mesmo raciocínio. Mesmo assim, vamos reforçá-lo. No lado 4,
o vetor dl4 está orientado nessa direção e sentido. Ele tangencia o arco de circunferência no ponto considerado. E o vetor r4 é radial. Ele denuncia o ponto P a partir do circuito, portanto ele está orientado nessa direção e sentido e é radial. Logo, o ângulo formado pelo vetor dl4 e pelo versor r4 é igual a 90 graus. Mais uma vez, esse produto vetorial nos dá simplesmente dl. Levando esse resultado para a lei de Biot-Savart, nós temos condições agora de calcular a contribuição infinitesimal dB4 devido a esse elemento de corrente elétrica ao campo magnético total B4 no ponto P devido ao fio 4. Então vamos lá. dB4, a sua intensidade é μ0i sobre 4π, que multiplica dl sobre a distância rzinho ao quadrado. Neste caso, a distância rzinho permanece constante e igual a bzinho. Portanto, bzinho ao quadrado. Somando as contribuições infinitesimais, obtemos μ0i sobre 4π bzinho ao quadrado, já retirando os termos que permanecem constantes da integração. Nós temos μ0i sobre 4π bzinho ao quadrado, que multiplica a integral de dl. Eu vou substituir dl, esse comprimento infinitesimal, pelo raio rzinho vezes o ângulo central dθ. Neste caso, rzinho é igual a bzinho, portanto, bzinho dθ. E eu vou integrar de 0 a θ fazendo a varredura de toda a extensão do fio 4. Depois eu oriento o vetor B4 no espaço, pela regra da mão direita. Então, de 0 a θ. Muito bem? O vetor B4, a intensidade do campo magnético B4 é μ0i sobre, simplificando B com este quadrado, sobre 4πb, vezes a integral de dθ, que é simplesmente θ, de 0 a θ pelo teorema fundamental do cálculo, obtemos θ. Muito bem? Vamos agora orientá-lo aplicando a regra da mão direita a este produto vetorial. Eu reforço. Eu vou colocar a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e vou girá-la de encontro ao versor r4. Fazendo isso, vemos que o vetor B4 está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. Portanto, ele está na mesma direção, porém, sentido oposto ao eixo Z, conforme ilustrado no quadro. Muito bem? Para obter o campo magnético total no ponto P, basta efetuar essa soma vetorial. O vetor B no ponto P é dado pela soma do vetor B2 com o vetor B4, colocando em evidência os termos que permanecem constantes, o fator comum. Então nós temos μ0i θ sobre 4π, que multiplica. Aqui nós temos 1 sobre Azinho menos 1 sobre Bzinho na direção Z versor. Nós podemos ainda representar esse resultado da seguinte forma. O vetor B no ponto P é μ0 vezes I vezes θ sobre 4π, que multiplica. Entre parênteses, nós temos B menos A sobre Azinho Bzinho. Observe que Bzinho sobre Azinho Bzinho recupera 1 sobre A, menos Azinho sobre Azinho Bzinho recupera 1 sobre B. Tudo isso na direção Z versor. Muito bem? Analisando o resultado final, sabendo que B é maior do que A, vemos que o campo magnético resultante no ponto P está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.